A cebola é um dos vegetais mais comuns em nossa mesa, mas ao mesmo tempo é um alimento especial que tem acompanhado a longa história da humanidade. Nos murais do Egito Antigo aparecem trabalhadores que construíam as pirâmides comendo cebolas e alhos, e há registros de que soldados e atletas da Grécia Antiga esmagavam e bebiam cebola, ou a comiam crua, para obter força e resistência. Também na época romana os soldados comiam cebolas antes das expedições para manter o vigor. E na Europa medieval a cebola era utilizada com fins medicinais, tornando-se um ingrediente essencial da medicina popular. Assim, a cebola foi muito mais do que um simples tempero aromático. Durante milhares de anos sustentou a saúde e a vida das pessoas. No entanto, na sociedade moderna a cebola é tratada na maioria dos casos apenas como um ingrediente de sabor ou acompanhamento, e poucas pessoas compreendem plenamente o seu verdadeiro valor. Além disso, muitos a consomem de forma incorreta, perdendo os benefícios que poderiam obter e até prejudicando a saúde. A razão pela qual a indústria farmacêutica e o meio médico não revelam completamente tudo o que se sabe sobre a cebola é simples. Se a cebola fosse realmente utilizada de maneira adequada e ampla, o consumo de medicamentos para hipertensão, diabetes e colesterol diminuiria, colocando em risco a estrutura que gera enormes lucros. Por isso, o verdadeiro poder da cebola não é suficientemente conhecido, e embora esteja presente na geladeira da maioria dos lares, raramente é usada da maneira correta. Para compreender o surpreendente poder da cebola, é preciso examinar seus componentes. O mais representativo é a alicina, um composto de enxofre. A alicina se forma quando a cebola é cortada e as paredes celulares são quebradas, provocando uma reação enzimática. Ela é responsável pelo cheiro característico e pelas lágrimas que surgem ao cortar a cebola. Mas a alicina não é apenas um irritante. Tem a capacidade de dilatar os vasos sanguíneos, reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação. Também foram relatados efeitos antibacterianos e anticancerígenos, o que constitui uma das bases para considerar a cebola um alimento saudável. Contudo, a alicina é altamente instável. Se a cebola for cozida imediatamente após ser cortada, é destruída pelo calor antes de se formar em quantidade suficiente. Por isso, depois de cortar a cebola é necessário deixá-la em repouso ao ar livre por pelo menos 10 a 15 minutos, para que a reação enzimática se complete e o efeito da alicina se maximize. Uma equipe de pesquisa da Universidade Médica de Kobe, no Japão, comparou cebolas cozidas logo após serem cortadas com cebolas deixadas em repouso, e relatou diferenças notáveis na redução da pressão arterial. Outro componente fundamental é a quercetina. A quercetina é um antioxidante da família dos flavonoides que ajuda a proteger as células contra danos, a reduzir a inflamação e a fortalecer o sistema imunológico. Ela se encontra em grande concentração especialmente na casca da cebola, mas a maioria das pessoas a descarta ao descascar para cozinhar. Na realidade, a parte mais valiosa é jogada fora. Pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade Nacional de Seul revelaram que a concentração de quercetina na casca da cebola é várias vezes superior à da polpa comestível, e confirmaram que esta substância pode ajudar na prevenção do câncer, na redução de doenças cardíacas e na proteção dos vasos sanguíneos. Portanto, o ideal é lavar bem a casca, secá-la, triturá-la e adicioná-la como tempero às refeições, ou fervê-la para preparar uma infusão. Existem várias regras de ouro para consumir a cebola da forma correta. A primeira é esperar depois de cortá-la. Durante esse tempo de repouso, a reação enzimática acontece, forma-se uma quantidade suficiente de alicina e os efeitos de regulação da pressão arterial e antioxidantes são maximizados. A segunda é aproveitar também a casca. Jogar fora a casca equivale a perder um verdadeiro tesouro de quercetina. Se for seca e transformada em pó, pode ser facilmente adicionada ao arroz ou à sopa, e seu consumo regular contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares. A terceira é o método de preparo. Se a cebola for fervida por muito tempo em água, os nutrientes solúveis se perdem no líquido, mas se for levemente refogada em óleo, seja óleo de gergelim ou azeite de oliva, a absorção dos compostos lipossolúveis melhora e a biodisponibilidade da quercetina aumenta. Um grupo de pesquisadores japoneses relatou que, quando a cebola é cozida com óleo de gergelim, a absorção de quercetina pode aumentar em até 5 vezes. O efeito da cebola também depende do horário em que é consumida.
Alguns estudos clínicos demonstraram que ingeri-la 30 minutos antes do almoço proporciona um maior benefício no controle da glicemia e melhora a sensibilidade à insulina. Por outro lado, consumi-la em jejum pela manhã ou após as 9 da noite pode irritar a mucosa gástrica, agravar gastrite ou refluxo gastroesofágico e causar insônia devido ao aumento da secreção de ácido gástrico. Por isso, o melhor momento para consumir cebola é antes do almoço. Fazê-lo antes do jantar também pode ser benéfico, mas deve ser finalizado pelo menos 3 horas antes de dormir. A eficácia da cebola também varia conforme sua cor. A cebola roxa contém abundantes antocianinas, pigmentos com fortes propriedades antioxidantes e anticancerígenas, especialmente úteis para a prevenção do câncer de estômago e de cólon. A cebola amarela é a mais rica em quercetina, tornando-se uma grande aliada na redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol, bem como na manutenção da saúde vascular. Já a cebola branca contém maior quantidade de alicina, o que favorece o controle da glicemia e a sensibilidade à insulina. Assim, quem deseja prevenir o câncer deve escolher cebolas roxas, quem precisa cuidar de problemas cardiovasculares deve optar pelas amarelas, e quem precisa controlar o diabetes encontrará na cebola branca a opção mais adequada. No entanto, a cebola não é benéfica para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Aqueles que tomam anticoagulantes para manter o sangue fluido podem ter maior risco de hemorragia se consumirem cebola em excesso. Pacientes com doenças renais devem ter cuidado, já que o potássio presente na cebola pode causar hipercalemia perigosa. Pessoas com hipotireoidismo também devem ser cautelosas. Além disso, indivíduos com gastrite ou úlceras podem ver seus sintomas piorarem se consumirem cebola em jejum, e aqueles que se preparam para uma cirurgia devem evitá-la pelo menos 2 semanas antes. Em resumo, a cebola deve ser tratada como um medicamento. Somente na quantidade e na forma corretas oferece benefícios, e seu consumo deve ser adaptado ao estado de saúde e à constituição individual de cada pessoa. Entre as formas práticas de aproveitar a cebola estão várias opções. Uma é o pó de casca de cebola. Lava-se bem a casca, remove-se as impurezas, seca-se completamente à sombra e tritura-se até obter um pó fino. Esse pó pode ser adicionado em pequenas quantidades às refeições para garantir uma ingestão constante de quercetina. Outra opção é a cebola refogada em óleo de gergelim. Corta-se em rodelas horizontais finas, deixa-se repousar por 15 minutos e depois cozinha-se lentamente no óleo até dourar. Dessa forma, a absorção de quercetina no organismo aumenta consideravelmente. Uma terceira opção é o chá de cebola. Corta-se uma cebola inteira com casca em fatias finas, ferve-se junto com um pedaço de gengibre em 1 litro de água e adiciona-se um pouco de mel antes de beber 2 vezes ao dia. Essa preparação pode melhorar a circulação sanguínea e ajudar a aquecer o corpo, sendo útil até mesmo em pessoas com sintomas de angina. Também é importante considerar como a cebola deve ser armazenada. O ideal é guardá-la em um local fresco e seco, pois se for colocada na geladeira tende a estragar mais rapidamente devido à umidade. No entanto, uma vez cortada, deve ser mantida em um recipiente hermético no refrigerador e consumida no prazo máximo de 2 dias. Além disso, é recomendável armazená-la separadamente de outros vegetais para retardar o processo de deterioração. Dessa forma, a cebola, embora seja um vegetal comum e facilmente acessível, pode se tornar uma verdadeira aliada da saúde se consumida de maneira correta. Ela é capaz de ajudar a regular a pressão arterial e a glicemia, proteger a saúde do coração e dos vasos sanguíneos, e prevenir danos celulares graças à sua ação antioxidante. Mas se for consumida de forma incorreta ou sem considerar o estado de saúde pessoal, pode até causar prejuízos. A cebola vai além de um simples ingrediente culinário e, com conhecimento e o uso adequados, pode se transformar em uma poderosa ferramenta para proteger nossa saúde. Portanto, devemos incorporar em nossa vida diária as regras de ouro, deixar a cebola repousar após cortá-la, aproveitar a casca e respeitar os horários do dia e os métodos de preparo mais adequados. Ao mesmo tempo, aqueles que tomam medicamentos ou sofrem de doenças específicas devem sempre consultar um profissional antes de modificar a dieta, para garantir que o consumo de cebola seja apropriado para sua condição. A cebola tem acompanhado a humanidade ao longo da história e continua presente em nossas cozinhas. Mas a forma como a tratamos pode fazer uma grande diferença em nossa saúde e qualidade de vida. Com o conhecimento e a prática corretos, a cebola pode, sem dúvida,
se tornar uma verdadeira lei dourada para salvar vidas.